E aí, amigos e amigas, vamos agora continuar a nossa eletroquímica, uma parte importante, viu? Uma parte que os vestibulares adoram, que é a parte chamada de corrosão. Seja bem-vindo, sem enrolação, vamos seguir, vamos em frente para a gente ver que diabo é isso. Bom, meus amigos, o que é uma corrosão? Corrosão, na verdade, é uma deterioração de um material por uma ação química ou eletroquímica do meio ambiente associada ou não a esforços mecânicos. É o que está escrito aí. Aí você diz, e o que é que eu vou fazer, amigão? Bom, o que é que isso me interessa? Interessa o seguinte, a corrosão pode acontecer de maneiras diferentes, geralmente com metais diferentes. Agora tem uns que não existe um prejuízo. Por exemplo, quando você fala do alumínio, forma-se um óxido do próprio alumínio, um óxido de alumínio, que vai aderir à superfície do metal, que vai conseguir fazer a proteção dele. Como é que é isso aí, amigão? Preste bem atenção. Quando você tem aqui, ó, alumínio mais oxigênio, ele faz isso aqui, ó. A corrosão, ela vem associada com algumas coisinhas. Mas primeiro eu vou lhe mostrar o básico para depois lhe mostrar o que interessa. O alumínio, que é o metal, reage com oxigênio e produz esse cara aqui, ó. Isso aqui é um óxido. Esse óxido, ele forma uma película protetora que protege o alumínio. Essa protetora, ela protege o alumínio do oxigênio. Como é que é isso, amigão? É mais ou menos assim, ó. Dá para você enxergar aí? Você está percebendo isso aqui é um pedaço de alumínio e tem uma película aqui, ó. Essa película é o próprio óxido dele. Sabe o que ela está fazendo? Não está deixando o oxigênio entrar em contato com o alumínio. Ou seja, ela está protegendo o alumínio da própria corrosão. Por isso que ele é muito utilizado em construção civil. Isso é chamado de passivação. Então é como se ele fosse o passivo. Ele não está fazendo nenhum tipo de... Ele não está causando problemas ao metal. Ele, na verdade, está protegendo ele do oxigênio que poderia prejudicá-lo. Então esse cara aqui é muito usado na construção civil de fato. Por isso, porque quando a gente vai falar depois do ferro, você tem problemas. Com o alumínio nem tanto. Porque ele mesmo cria a sua própria proteção. A mesma coisa é o cromo, mesmo processo. Você tem aqui, ó, o cromo, bonitão, mesma coisa. E aí o que acontece, ó? Ele forma uma película, ele é muito usado nessas esferas de rolamento de carro, e forma uma película, que é esse óxido aqui, ó, que protege ele da corrosão. Então tem alguns metais que eles fazem a proteção deles mesmos. O oxigênio vai lá, ataca ele vai lá, vira um óxido para proteger do oxigênio. Porque o oxigênio não vai atacar o óxido dele. Ah, rapaz, por isso que eles são interessantes. Agora o cobre é um dos melhores que tem. Porque o cobre, na verdade, ele reage com oxigênio, com água e com gás carbônico. E ele forma essa substância aqui, que é um sal básico de cobre. Só que esse cara aqui é meio estranho, né? Essa estrutura. Só que ele também pode ser escrito assim. E ele tem alguns nomes. O nome que ele leva aqui, amigão, é azinhavre, zinabre, pátina. A pessoa chama de patina, tanto faz, fica à vontade. Que isso aí, na verdade, é mais ou menos assim, ó. Ele dá uma cor esverdeada ao metal. Não sei se vocês já viram. Mas o cobre, quando ele vai sofrendo oxidação, ele vai mudando de cor. Ele sai daquela cor dele, meio alaranjado, meio avermelhado, vermelho, laranja, mais ou menos, e ele fica esverdeado. Ah, amigo, as moedinhas de cobre também vai ficando esverdeada com o tempo, ó. Por quê? Que ele vai criando essa proteção nele. Aí vai mudando de cor, mudando de cor. Isso acontece muito em estátuas. A estátua da Liberdade, por exemplo, foi um presente da França para os americanos, no ano do centenário, só que foi inaugurada depois. Ela também está sofrendo isso. Está mudando de cor com o tempo porque é de cobre. Tudo que é de cobre vai ficando verde, esverdeado, por causa do azinhavre, que é esse sal aqui, ó. Esse sal básico de cobre, que pode escrever assim ou pode escrever assim. Só que ele lhe dá essas coisas geralmente, para você poder ficar ligado. Aí são essas coisas que são interessantes na vida da gente. Então o que é que nós temos aqui? O alumínio, o cromo e o cobre, eles criam a própria proteção contra a corrosão. Que a corrosão, ela detona o material, ela deteriora. E no caso do ferro, aí o nome tem até outro, né? No caso do ferro, o pessoal chama de ferrugem. Aí é um problema. O ferro causa muito problema econômico ao país, mas também dá muita solução. Por quê, amigo? Porque imagina que aqui, ó, imagina que aqui eu tenha uma barra de ferro. E imagina que nessa barra de ferro, eu vou ter agora aqui uma gota de água. Essa gotinha de água. O que que acontece aqui? Ó? O que acontece é o seguinte. Isso começa a deteriorar. O ferro que está aqui na barra, ele começa a eliminar os íons de ferro
para a gota de água. Para a gota de água. Ele começa a detonar a estrutura, ó, e começa a liberar as gotinhas de ferro. As gotinhas de ferro. Os íons de ferro. Rapaz, essa reação, ela é assim, ó. O ferro dá ferro 2+, mais 2 elétrons, que é uma reação de oxidação, é uma reação de ânodo. Às vezes ele tem até impureza também. As impurezas também já prejudicam mais ainda, que cria os polos positivos e negativos. Mas de maneira geral você tem isso. O oxigênio do ar, ele vem aí, ó, vem do ar, entra em contato com a água. E aí, meus amigos, o oxigênio ele reduz pra caramba. Aí o oxigênio, ele faz o quê? Juntamente com a água, ele pega esses 2 elétrons. Ele pega esses 2 elétrons e forma 2 mol de hidroxila. Então o ferro vai lá, ó, libera os 2 elétrons, o oxigênio vem e pega esses 2 elétrons. É a reação do cátodo, de redução. E aí, amigo, e aí que o problema é o seguinte, cortando aqui, ó, isso com isso, o que é que você vai ter? A equação global. Como é que ela ficaria? Ferro mais meio oxigênio mais água, dando FeH2. Esse composto, olha o que, é que ele faz aqui na placa. Olha a placa de ferro ali, ó. Ó. Tá vendo ali surgindo? Olha o outro ali, ó. Sabe que aquilo ali, amigão? Aquilo ali é esse cara que é um composto iônico. Aí você chama isso de ferrugem. Por quê? Porque o composto iônico é diferente da barra de ferro que é metálica. As propriedades dos compostos iônicos são diferentes das propriedades do metal. Então o que, que acontece aqui? Acontece que quando você muda as características, aquilo ali fica mais frágil. Por isso que você consegue, ó, despedaçar. Até com a própria mão você consegue arrancar esses pedaços de ferrugem quando você encontra algum ferro que esteja nesse estado. Rapaz, aí perceba que tem que ser em conjunto. Oxigênio e água em contato com o ferro. Oxigênio e água, não é somente um nem outro. Agora, isso aqui é uma das equações. As provas, elas trabalham até com mais. Elas fazem assim, ó. Esse FeOH2 pode reagir com oxigênio e água e produz FeOH3. E também é outra forma de demonstrar ferrugem. Que esses hidróxidos são praticamente solúveis em água. Também ele pode fazer isso aqui, ó. Esse hidróxido pode reagir com oxigênio e a água fica aqui, ó. Então repara, tem que ter oxigênio e água, formando esse óxido férrico aqui, com X mol de água. Isso aqui faz um balanceamento da equação. Ele também escreve isso aqui. Ou ainda, ele pode fazer isso aqui, ó. Ferro, oxigênio e água. E ele faz isso. Ou seja, se você tiver ferro, oxigênio e água, isso aqui ele vai chamar de ferrugem. Ferro, oxigênio e água, isso é ferrugem. Ferro, oxigênio e água, isso é ferrugem. Ferro, oxigênio e água, isso é ferrugem. Então ele pode mostrar de qualquer uma das maneiras. Você vai ter que saber que para existir a ferrugem tem que ter os dois associados. Bom, meus amigos, e quais são os fatores que alteram, que na verdade contribuem para essa ferrugem acontecer? Bom, nós temos a acidez, meio ácido, meio salino, que quando você tem casa de praia, por exemplo, o pessoal chama de maresia, né? Fica ali desprotegido e eles oxidam para caramba o metal, principalmente quando tem cloro, o cloreto, que é catalisador. A umidade relativa do ar, quanto o ar mais úmido, porque tem mais água, junto com o oxigênio, piora a situação. E a temperatura. Amigo. Tudo isso? Sim. E vem cá, me diga uma coisa. O que é que eu tenho que saber aqui? Vou lhe mostrar uma coisa interessante. Se você pegar um tubo de ensaio e você colocar água e jogar um prego nele, você pegar um tubo de ensaio, você colocar óleo e jogar também um prego nele, você pegar um tubo de ensaio e você colocar, sabe o que é isso aí, amigo? Isso é cloreto de cálcio. Isso aí ele absorve umidade. Absorve umidade, deixa o ar seco. Seco, absorve umidade. Ele vai absorvendo a umidadezinha dele aí, ó, bonitão. Botei ele aí, ó, essas bolinhas brancas de cloreto de cálcio. Estudamos isso lá nos sais. E bota aqui, ó, bota um prego nele. O que é que vai acontecer, amigão? Sabe onde é que esse prego vai oxidar? Ele enferruja com água? Sim, porque está aberto, tem água e oxigênio. Ele enferruja com óleo? Não enferruja, porque o meio tem que ser a cor, tem que ser água. Ele enferruja com cloreto de cálcio? Não, porque ele não deixa a umidade entrar em conjunto com o oxigênio. Então, para ver ferrugem, tem que ter água e oxigênio, os dois em conjunto, tá certo? Amigo, não tem como eu proteger isso não? Rapaz, de ter tem, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, para hoje, corrosão, principalmente a do ferro, é a pior que tem.
Alumínio, cromo e cobre tem sua autodefesa. Ferro não tem defesa. Ferro, na verdade, é quem mais sofre com a oxidação, tá certo? Jogue duro, que chegamos ao final de mais uma aula, meus amigos e minhas amigas. Próxima aula, como é que a gente protege os metais dessa corrosão. Não perca, valeu, obrigado, fui!